Olá, querido aluno, querida aluna, querida família, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e hoje nós vamos falar um pouquinho mais, que a gente já falou antes, né, na aula anterior, sobre poesia e poema. Bom, vamos lá. Olha só, relembrando, poema é um termo usado para definir um texto literário que é composto de versos e estrofes e algumas vezes apresenta rimas. Já a poesia é um termo muito mais amplo. Ele abrange toda a manifestação artística que pode ou não ser expressada por palavras, como o poema. Então pode ser uma arte, pode ser uma dança, pode ser uma música, tudo isso entra nesse gênero aqui, poesia, certo? Então tudo aquilo, toda aquela manifestação artística que provoca algum tipo de emoção entra em poesia. Então o poema, ele está dentro do gênero, né? Poesia. Então todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um poema. E alguns autores ainda dizem que quanto mais difícil de compreender, mais difícil de interpretar, quanto mais profundo é um poema, maior é o grau de poesia que ele apresenta. Bom, vamos lá. Então, nós falamos na aula anterior da estrutura do poema. Nós vimos que eles são divididos em versos. Cada linha do poema eu chamo de verso. Geralmente, o alinhamento dele é diferente do texto em prosa, que é justificado, né, tudo certinho, tudo retinho ali dos lados. Geralmente, o alinhamento do poema é centralizado. Cada verso, então, é uma linha. Eu tenho blocos, né, dessas linhas, desses versos que eu chamo de estrofes, que eu identifico porque sempre tem um espaço maior entre esses blocos. Ele pode apresentar rimas ou não. E quando ele apresenta rimas, geralmente tem um ritmo. Né? Na aula passada a gente falou um pouquinho do poema do Gato, de Vinícius de Moraes, e aí era um poema bem curtinho ali, né? Bem sonoro, ali, lembrando os movimentos do gato, que é um bicho bem esperto, né? Bem astuto. Bom, e visualmente falando, então isso aqui que a gente tem, né? Um texto aqui, um poema, geralmente centralizado, cada linha é um verso, cada bloco é uma estrofe. Bom, vamos lá então. Olha só, então aqui eu tenho um exemplo de poema e aqui um texto em prosa, para a gente falar dessas diferenças. Vamos analisar aqui então, ó, logias e analogias. No Brasil a medicina vai bem, mas o doente ainda vai mal. Qual o segredo profundo dessa ciência original? É banal, certamente. Não é o paciente que acumula capital. Então, eu tenho aqui presença de rimas, ó. Eu tenho mal, rimando com original. Eu tenho certamente, rimando com paciente. Né? Mal, original e banal aqui também. Capital. Então, tem uma sonoridade, né, nesse poema. Esse poema ele é composto por uma estrofe só e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Já que eu tenho um texto em prosa, observe, olha, bem justificado, bem certinho, bem retinho, né? Ele não apresenta rimas. Vamos conferir? Trecho do livro Diário Íntimo de Lima Barreto. Hoje no trem, vim com o apocalipse. É um sujeito magro, esgrouviado, sempre com a barba por fazer. As calças sujas e curtas dão o talhe exato de suas pernas, que são finas, parecendo somente de ossos. O curioso é que o apocalipse, de fisionomia de símio velho, domesticado, bondoso, etc, etc. Tem 3 filhos, um está na escola do Realengo, outro no ginásio e o outro no mosteiro de São Bento. Bom, bem diferentes as estruturas aí desses dois textos, não é mesmo? Então, esse em poema, um poema, e lá um texto em prosa. Bom, e para a gente relembrar um pouquinho mais, que tal a gente jogar? Vamos lá? Então, um jogo sobre poesia e poema. Bom, vamos lá. Então, pensando aí na definição do termo poema, lembra da diferença? Poema e poesia? Bom, então, falando de poesia, aquele termo que é mais amplo. Então, letra A. A poesia pode ser definida como palavras que terminam com o mesmo som. É um gênero textual ou é a arte de criar imagens e inventar outros sentimentos para os fatos do mundo? Então, poesia é aquele termo mais amplo, né? Não são só textos, né? Vários tipos de arte aí, né? Arquitetura, dança, música, né? Entram dentro desse estilo aí. A poesia está presente somente nos textos escritos, apenas nos poemas, em várias formas de expressão como a pintura, o poema, o cinema, a música. Bom, então, letra C é a correta. O poema é um texto narrativo, uma pessoa do discurso ou um gênero textual? Bom, então a gente falou de poesia e agora a gente está falando de poema. O poema é um gênero textual que, dependendo do seu grau de sentimentalismo aí, ele é mais ou menos poético.
Olha só, os versos são as linhas do poema, as rimas do poema ou o eu lírico do poema. A gente viu que cada verso é uma linha do poema, ou cada linha do poema é chamada de verso. As estrofes são as linhas do poema, a métrica do poema ou o conjunto de versos do poema. Então, cada bloco, né, de linhas, lá, cada bloco de versos, eu chamo de estrofe. Um poema tem a finalidade de transmitir sentimentos em versos, ensinar o leitor ou instruir o leitor. A principal finalidade é transmitir sentimentos. Todo poema é poesia? Lembra? Então, poema é a forma ali do texto, com as rimas, né? E ele tem o grau aí de poesia dentro dele, né? Poesia é um termo mais amplo. Então, todo poema é poesia, mas nem toda poesia vem em forma de poema. O poema é um texto literário escrito em prosa ou em verso? Bom, escrito em verso. Os poemas podem ser classificados em líricos, épicos e dramáticos, em poesia e prosa, alternados, interpolados e encadeados. Bom, ali é o tipo de rima e aqui, de acordo com o tema, né, ele pode ser lírico, épico ou dramático. Cada conjunto de versos de um poema é denominado estrofe, rima, estrofe ou lírico. Estrofe, né? Cada conjunto de versos eu chamo de estrofe. Muito bom. Então, vamos continuando aí com a aula de hoje para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema, poema e poesia. Vamos lá? E na aula anterior, nós falamos também que, de acordo com o tema, com o assunto do poema, ele tem uma classificação. Então, se é um poema que tem um caráter mais subjetivo, mais sentimental, como os sonetos, por exemplo, daqui a pouco a gente vai analisar mais a fundo alguns deles, ele é chamado de lírico. Se ele tem o objetivo de ser encenado, como as farsas, né, se ele escreve pensando aí numa peça de teatro, por exemplo, eu digo que é um texto dramático, e eu tenho as falas dos personagens ali alternando. Se ele é uma narrativa, e eu tenho principalmente a presença do herói, como nas epopeias, eu digo que é um poema épico. Então, esses são as principais divisões, existem outras subdivisões, mas as três principais divisões são essas. Então, líricos, dramáticos e épicos. Bom, aprofundando um pouquinho mais. Esse soneto é um dos mais tradicionais aí quando a gente vai falar desse gênero textual. É o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal o poço que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, olha aqui, a gente tem um exemplo, né, de uma construção de um poema, que ele é classificado como soneto de Vinícius de Moraes. Se a gente for contar aqui, olha, eu tenho nessa primeira estrofe 1, 2, 3, 4 versos. Uma estrofe com 4 versos eu chamo de quarteto. Aqui também eu tenho 4 versos, então eu tenho 2 quartetos. Uma estrofe com 3 versos eu chamo de terceto. Então eu tenho aqui 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos ver quantos versos a gente tem no total? Então, eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos divididos. Então, são 14 versos em 4 estrofes, sendo essas estrofes 2 quartetos e 2 tercetos, certo? Então, esse é um dos formatos aí mais tradicionais do soneto. Então, um poema de forma fixa, ele tem 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. O autor, ele expõe seus sentimentos relacionados ao amor e à fidelidade, nesse poema que a gente analisou. Olha só agora, um exemplo de um poema dramático. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. É um texto de João Cabral de Melo Neto. Então, você vai perceber aqui que a gente tem a fala, né, do personagem aqui todo o tempo. Então, é um texto que foi escrito pensado aí numa encenação. O meu nome é Severino, não tem outro de piar. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, como mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos de freguesia,
por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Olha só, bacana, né? A gente percebe aqui o tempo todo as rimas, né? A sonoridade, o ritmo do poema, e esse é um poema dramático. Então, nesse poema, ele não apresenta a voz de um narrador, a história se desenrola a partir das falas dos personagens, que são estruturadas em formas de verso. E agora a gente tem um exemplo de um poema épico, também chamado de narrativo, o Uraguai, de Basílio da Gama. Então aqui a gente vai ver, né, que tem uma narrativa, tem a presença do herói. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue, tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos. Pôs pasto de corvos, dura ainda nos vales, o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uraguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Então aqui, né, um poema épico, narrativo, e ele vai descrevendo algumas ações, né, fala da figura do herói, então a gente classifica como épico. Então, esse poema, né, o Uraguai, de Basílio da Gama, ele conta a história em formas de versos e apresenta todas as características do gênero narrativo. Então ele tem narrador, personagens, né, ele é caracterizado ali, faz a caracterização de um tempo, de um espaço. Vamos falar agora um pouquinho mais, né, relembrar, aliás, que a gente já falou na aula passada, dos tipos de rimas. Então, a primeira rima que eu identifico no poema, eu sinalizo com a letra A. Então, observe aqui. Vaguei os campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Ferreira Goulart. Então, a gente tem noturnos, então a primeira rima eu identifico como A. Soturnos é a mesma rima, A. Segunda rima, solidão, canção. Então, olha só a estrutura que eu encontrei. A, B, B. Esse tipo de rima eu chamo de emparelhada. Então, são as rimas aí de 2 a 2. As rimas alternadas, eu tenho essa estrutura, A, B, A, B. Olha só, minha desgraça não é ser poeta. Nem na terra de amor não ter um eco. É meu anjo de Deus, o meu planeta. Tratar-me como trata-se um boneco. Então, de Álvares de Azevedo. A primeira rima que eu identifico é poeta e planeta, letra A. Depois eu identifico eco com boneco. Então, a estrutura que eu encontro é A, B, A, B. Então, são rimas alternadas. Rimas opostas ou interpoladas. É quando o primeiro verso, ele rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro. Esse é um texto de Machado de Assis. Ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira, 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Então, a primeira rima que eu identifiquei é amigo, rima contigo, letra A, e urgente com corrente, letra B, eu acho a estrutura A, B, B, A. Rima oposta ou interpolada. Temos também as rimas encadeadas. O primeiro verso ele rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto e com o sexto, o quinto rima com o sétimo e com o nono e assim por diante. Mais um texto de Machado de Assis, uma criatura. Sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas, com a sofreguidão da fome insaciável. Habita juntamente os vales e as montanhas, e no mar que se rasga à maneira do abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fonte o obscuro despotismo, cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e egoísmo. Então, a primeira rima, formidável, rima com insaciável, letra A, primeiro e terceiro verso. Depois eu tenho entranhas, que rima com montanhas e que rima com estranhas. Então, eu tenho o segundo com o quarto e o sexto. Depois eu tenho despotismo e egoísmo, abismo, despotismo e egoísmo. Então eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, que rima com o sétimo, que rima com o nono. Certo? Então são rimas que eu chamo de encadeadas. Bom, e olha só, será que dá para a gente misturar português com matemática e fazer uma aula interdisciplinar? Será que dá para a gente ter um poema misturado com um problema matemático? Bom, eu acho que sim, mas como eu não sou nada boa em matemática, eu acho que eu vou pedir uma ajuda. E aí, professora Fabiana, você pode me ajudar com esse problema de matemática aqui? Olá, minha querida Nádia, mas é claro que eu posso contribuir, que eu posso ajudar e com imenso prazer que eu venho aqui participar da aula de língua portuguesa. O meu olá aos alunos que assistem essa aula, a disciplina também muito importante na área da matemática. E eu tenho certeza que tanto você, professora Nádia, quanto os seus alunos
conseguem resolver estes poemas problemas. Muito legal essa participação, eu adorei. Eu vou jogar aqui com vocês, então, o jogo de poemas problemas. Venha comigo. Qual é o nosso primeiro poema problema? No aquário que comprei, há 2 peixes vermelhinhos, um peixe laranja, que é o rei, e mais 9 amarelinhos. Ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Que legal! Vamos fazer então uma operação, não é mesmo? 2 vermelhinhos, 1 laranja e 9 amarelinhos. Vamos ter qual total? Qual total que você aí de casa marcaria? Excelente! 12 peixinhos, não é mesmo? Vamos para o próximo problema. Poema. O sapo Josué tem 4 feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manuelão tem 5 cortes na mão. Todo corte, ferida ou machucado com band-aid precisa ser tratado. Para esses doentes cuidar, de quantos band-aids vamos precisar? E aí, você de casa, quantos band-aids? 5, 10, 9 ou 11? Vamos ver os machucados. 4 feridas, 1 machucado, 5 cortes. Vamos ter qual total? 10 machucados? 10 band-aids vamos precisar? Excelente! Vamos para o próximo. 2 sapos pularam no vaso, 4 sapos no guarda-chuva, 3 sapos saíram do lago e 4 sapos no final da curva. Quantos sapos estão contados? Então contados? E aí? Que legal! Quantos sapos vamos ter no total? 2, 4, 3, 4. Qual o total que nós vamos ter? 13? Isso mesmo? Será que são 13? Ótimo! Vamos marcar no 13. Mais um poema problema. Ana, 3 copos de caldo de cana. Marcel, 4 copos de mel. Iraci, toma 3 copos de açaí. 4 copos de água a Isabel. Quantos copos contei por aqui? E aí? 3, 4, 3, mais 4. Vamos ter qual total? 7 e 7 são 14? Isso mesmo? Vamos marcar? Será que eu consigo acertar? Isso, excelente. 14 copos. Mais um problema. Dona Cuca, muito esperta, encheu seu caldeirão. 5 aranhas e 4 sapos para fazer uma poção. Quantos animais no caldeirão? E aí, quantos animais será que ela colocou no caldeirão? 5 com mais 4? Muito simples, não é mesmo? Alternativa B. E o nosso último poema problema. Costurou 3 blusas e 5 bermudas. A costureira Marisa. No dia seguinte, 7 camisas. Quantas peças, então, ao todo totaliza? Ah, que legal! 3 blusas, 5 bermudas e 7 camisas vão dar qual total? 9, 10, 8 ou 15? Parabéns para você de casa que marcou 15. Excelente! Muito bom esse jogo, não é mesmo? Nadi, eu quero agradecer você pelo convite, foi muito bom. Termina a sua aula daí e olha, pode convidar sempre que eu estou à disposição. Um grande abraço a todos vocês. Nossa, que legal, professora Fabiana participando da aula de língua portuguesa. Ah, professora Fabiana, na próxima aula de matemática você me convida que eu quero participar também. Muito obrigada aí pela sua colaboração, ficou muito divertida essa aula, não é mesmo? Bom, então, essa aula a gente retomou alguns conceitos sobre poema e poesia, nós falamos dos tipos de poema, das estruturas do poema, dos tipos de rima, analisamos alguns sonetos também, né, que são estruturas muito importantes aí, né, tipos de poema muito importantes, muito tradicionais. E no finalzinho a gente teve uma participação mais que especial da professora Fabiana, falando aí do problema, do poema problema, e a gente misturou português com matemática e no final deu tudo certo. Bom, espero que você tenha gostado. Essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Te espero na próxima aula. Até lá!